Sejam bem-vindos ao nosso curso de Introdução à Fotografia, e é um curso abrangente, com videoaulas que foram projetadas para aqueles que desejam explorar e dominar o mundo encantador da fotografia. E a fotografia, nesse aspecto, é uma arte antiga que captura momentos e registra a beleza do nosso mundo. E ela tornou-se acessível a todos com o progresso da tecnologia. Nesse curso, você será guiado desde os primórdios da fotografia até as técnicas mais avançadas de composição, iluminação e edição de imagens. Você aprenderá a escolher o equipamento certo para as suas necessidades e a produzir belas fotos em uma variedade de gêneros, incluindo retratos, paisagens, esportes e natureza. Esse curso ele é composto por videoaulas e textos que cobrem tudo o que você precisa saber para se tornar um fotógrafo habilidoso. E cada módulo inclui exercícios práticos e desafios para ajudá-lo a aplicar aquilo que você aprendeu. Prepare-se com a sua câmera e também fique firme nesse propósito de aprender, porque juntos nós vamos embarcar nessa jornada para descobrir a arte da fotografia. Portanto, esperamos que você aproveite cada passo desse conteúdo que vai ser proporcionado para você através desse curso. Bem, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre o surgimento da fotografia no século XIX. Nesse período, a busca por capturar imagens através de uma câmera já existia há muito tempo, mas foi nessa época que esse sonho ele se tornou realidade, e o marco inicial da fotografia moderna é atribuído ao ano de 1826, quando o francês Joseph Niepce ele conseguiu com êxito fixar uma imagem usando a técnica da heliogravura. E Niepce ele realizou um experimento pioneiro ao aplicar betume da Judéia, uma substância fotossensível, em uma placa de estanho. E essa placa foi exposta por aproximadamente 8 horas dentro de uma câmara escura, apontada para a janela do sótão da casa dele, e a luz impressionou o betume, resultando na criação de uma imagem estática e permanente quando o material não exposto foi lavado. E essa foi a primeira imagem permanente do mundo real, batizada de ponto de vista da janela do sótão de Ligras. Em 1829, Niepce ele uniu forças com Louis-Jacques Mandé Degarry para aprimorar ainda mais o processo heliográfico. E após a morte de Niepce, Degarry ele continuou suas pesquisas e desenvolveu o daguerrotipo, que utilizava placas de cobre prateadas, expostas a vapores de iodo, e as imagens eram reveladas em vapor de mercúrio e fixadas em salmouras, resultando em fotografias únicas, em placas metálicas polidas. E Degarry desempenhou um papel fundamental na transformação do desejo de capturar imagens permanentes em uma realidade concreta. Portanto, Joseph Niepce e Louis Mandé Degarry são considerados os principais pioneiros da fotografia moderna no século XX, e suas descobertas elas abriram caminho para o constante aprimoramento das técnicas e equipamentos fotográficos, inaugurando assim uma nova era na história da humanidade. Após a invenção da fotografia no século XIX, essa forma de arte passou por transformações significativas ao longo das décadas seguintes. Nós temos aqui que citar e mencionar a era das câmeras portáteis. A partir de 1888, nós assistimos ao desenvolvimento das versões mais compactas e portáteis das câmeras fotográficas, que substituíram os equipamentos volumosos anteriores. Um marco desse processo foi o lançamento da Kodak Brownie em 1900, e essa inovadora câmera utilizava rolos de filme e introduziu o conceito: você aperta o botão e nós fazemos o resto, tornando dessa forma a fotografia mais acessível e popular. Então, conforme o tempo avançava,
surgiram outros modelos portáteis notáveis, como a Leica de 35mm na década de 1920. Essas câmeras compactas tornaram mais fácil para o público em geral capturar momentos especiais e contribuíram para a democratização da fotografia. O avanço na evolução do filme fotográfico é algo que a gente também precisa fazer menção. E ao mesmo tempo a gente observa que houve, em relação a isso, notáveis avanços no desenvolvimento do filme fotográfico. Por exemplo, em 1889, o celulose transparente e flexível ele foi introduzido como base para os filmes, possibilitando a criação de rolos contendo vários metros desse material, o que permitia o registro sequencial de muitas imagens. E a introdução do filme colorido foi um marco significativo, viabilizando a captura de fotografias em cores vibrantes. Além disso, surgiram outras inovações importantes, como o filme instantâneo da Polaroid e filmes de maior acessibilidade e qualidade. Bem, as câmeras portáteis elas empregavam conceitos fundamentais, como a abertura do diafragma para regular a quantidade de luz, a velocidade do obturador para controlar o tempo da exposição e a acessibilidade ISO variável para diferentes tipos de filmes. Ao combinar de forma apropriada esses elementos, tornou-se viável a reprodução de fotografia de alta qualidade, mesmo utilizando equipamentos compactos e filme, representando assim um notável avanço na história da fotografia. Para produzir boas fotografias com as câmeras portáteis e filmes fotográficos, era preciso entender e combinar adequadamente três fatores principais. O primeiro deles é a abertura do diafragma em detalhes. Então, a gente vai ver isso aqui de uma maneira mais abrangente. E nesse sentido, a abertura, também conhecida como diafragma, é um componente presente na lente da câmera, responsável por regular a quantidade de luz que atinge o filme ou o sensor, e essa medida é expressa em unidades conhecidas como f-stops. Quando se trata da abertura, um princípio importante a se lembrar é que quanto menor for o número f, maior será a abertura, como vocês podem ver aí na imagem. Por exemplo, a abertura do tipo f 2.8, ela representa uma abertura maior do que a abertura do tipo f8. Uma abertura maior permite uma quantidade mais significativa de luz a entrar na câmera. Além disso, a abertura desempenha um papel fundamental na profundidade do campo de imagem, e aberturas menores como o f8 ou f16 resultam em uma profundidade de campo mais ampla, mantendo mais elementos da cena em foco e proporcionando assim imagens mais nítidas e detalhadas. Bem, o obturador ele é uma espécie de cortina que se posiciona diante do filme e tem a função de regular a duração da exposição à luz. Então, a velocidade do obturador ela é mensurada em frações de segundo, representadas como 1/1000 ou 1/15, por exemplo, como vocês podem ver aqui na imagem. Velocidades mais elevadas, como 1/1000, têm a capacidade de congelar movimentos em uma imagem, capturando cenas com a máxima nitidez. Por outro lado, velocidades mais baixas, como 1/15, permitem que uma maior quantidade de luz seja absorvida pela câmera, tornando-as ideais para situações de iluminação reduzida, embora possam resultar em efeitos de movimento. Bem, pessoal, o valor do ISO de um filme fotográfico indica sua sensibilidade à luz. Filmes com ISO 100 são classificados de baixa sensibilidade, enquanto os filmes de ISO 3200 são altamente sensíveis à luz. Então, os filmes de ISO mais elevados têm a capacidade de captar mais luz em um período de exposição mais curto. No entanto, é importante notar que, à medida que o ISO aumenta, a quantidade da imagem também pode ser comprometida devido ao surgimento de grãos visíveis na fotografia final.
Então, compreendendo esses três elementos essenciais, como eles interagem, os fotógrafos são capazes de produzir imagens de alta qualidade em uma variedade de condições de iluminação, adaptando-se assim às demandas específicas de cada situação. Bem, após o domínio da fotografia analógica com filmes, uma revolução impactante teve lugar com a introdução das câmeras digitais nas últimas décadas do século XX. Então, o surgimento, com relação ao surgimento das câmeras digitais, em 1975 surgiu a primeira câmera digital, no caso o protótipo, que era a Sony Mavic. Porém, o marco inicial das câmeras digitais comercializadas foi em 1990 com, por exemplo, a Dicam modelo 1, e ela registrava imagens em arquivos digitais sem a necessidade de filmes. E o grande ponto de virada foi a chegada das DSLRs no final dos anos de 1990, que eram câmeras digitais com lentes intercambiáveis de qualidade profissional, e a partir daí o mercado explodiu. Com relação a novos recursos proporcionados por essas câmeras, as câmeras digitais elas trouxeram uma série de recursos que se tornaram revolucionários, como, por exemplo, a visualização da foto no display da câmera, logo após clicar, o armazenamento em cartões de memória, permitindo milhares de fotos, controles automáticos inteligentes para ajustar configurações rapidamente, recursos como a rajada de fotos, vídeo digital e aplicativos embutidos, edição de imagens na própria câmera. E tudo isso trouxe uma praticidade e versatilidade enorme para a produção fotográfica. E, nesse sentido, as câmeras modernas unem alta qualidade, recursos inteligentes e facilidade de uso para os mais diversos propósitos. Nessa aula nós aprendemos sobre a história da fotografia, desde os seus primórdios no século XIX até as modernas câmeras digitais. E nós vimos como a fotografia evoluiu ao longo das décadas, e com o desenvolvimento de novos equipamentos, técnicas e tecnologias, a gente também conheceu nessa aula os principais conceitos e fatores que influenciam a qualidade das câmeras, como a abertura, o obturador, a acessibilidade do filme e a questão também do seu sensor. Também vimos alguns exemplos de imagens que ilustram as ideias apresentadas no texto. Com isso, nós esperamos que você tenha adquirido uma base boa para iniciar-se na arte da fotografia e que você possa aplicar esses conhecimentos adquiridos no dia a dia de vocês, né? Então, lembre-se que a fotografia é uma forma de expressão criativa que você pode explorar infinitas possibilidades que ela oferece. Até a próxima aula.